Não se assuste, tá? Começa assim, desse jeito, começa pesado, mas vai melhorar depois no final. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Agora vai comigo em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 21. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir Tua voz nessa noite, sermos conduzidos pelo Senhor, direcionados pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra ela é viva e ela serve para nós hoje. Nós pedimos ao Senhor: edifica as nossas vidas. Aquilo que tem que ser destruído, que está nos atrapalhando, destrói, Senhor, e começa de novo. Senhor Deus, nos dá um coração como o Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vou compartilhar um pouco, de experiências e ações, do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Primeiramente, o Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é uma energia. O Espírito Santo ele não é igual a luz, que a gente apaga e a gente acende. O Espírito Santo ele é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito são Deus, é uma pessoa só, em unidade, mas revelada, de três maneiras diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece com o pecado, mas também se alegra. O Espírito Santo é aquele que fala conosco, é aquele que nos guia. Em João 14, 15, 16 vai falar sobre o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo ele nos ensina. O Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade, nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo ele guarda os nossos corações. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Então esse é o Espírito Santo. É errado dizer que o Espírito Santo é uma força. Há algumas seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia que vem sobre nós. Não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus nas nossas vidas. Aonde que ele habita? Onde o Espírito Santo habita. Então, Jesus ele habitou num tabernáculo humano, no corpo humano. Ele se encarnou, Deus se encarnou, e o nome dele é Jesus. Se encarnou e viveu fisicamente num lugar. Viveu na Galileia,
Cafarnaum, né, em todo Israel, teve por lá. Jesus, ele estava como uma pessoa, Deus estava como uma pessoa, e ele estava limitado a um corpo. A Bíblia fala em Filipenses 2, dos 5 em diante, diz que Deus, ao se encarnar, ele deixou a sua glória, né? Ele não usou o seu poder de Deus, mas ele se fez homem e habitou entre nós. Por isso que um dos nomes de Deus, né? Deus tem vários nomes, e um dos nomes de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Só que quando Jesus então morreu na cruz, e ele ressuscitou, e depois subiu aos céus, aos olhos dos discípulos, subiu aos céus, ele já tinha avisado, que ele falou assim: eu vou para que ele venha. Quem? O Espírito Santo. Que Espírito que é esse? Você também tem um Espírito dentro de você, um Espírito dado por Deus, né? Na criação, Deus deu ao ser humano o Espírito, um fôlego de vida, né? O sopro de vida, criou Adão e soprou sobre ele vida. O Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo do próprio Deus agora, ele vem sobre aqueles que creem, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se posicionam, então dizem assim: eu sou um filho de Deus, eu recebo Jesus na minha vida. Então essa pessoa agora passa a ser um templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que nas estações, né, a gente usa, claro, esse espaço para se encontrar, mas na verdade a igreja, meu querido, é eu e você. A igreja, ela não é necessariamente esse espaço físico. Aliás, esse espaço físico nem é nosso, hoje ele é alugado. Hoje pode ser a igreja, amanhã pode ser um supermercado. Mas nós continuaremos sendo a igreja de Jesus. Nós continuaremos sendo o templo do Espírito Santo. Nós, sempre no plural, nós, no plural. Jesus fisicamente, ele habitou e teve junto com 12, com 500 pessoas, com 5.000 pessoas, com uma multidão vendo ele crucificado, mas ele realmente ensinou e discipulou 12 pessoas, uns pouco mais distantes 70, e alguns que ouviram as suas pregações, 100 e poucas pessoas, 1.000 pessoas que ouviram as suas pregações, falando sobre o reino de Deus. Mas quando Jesus então subiu e o Espírito veio, agora a presença e a palavra de Jesus que nos ensina, que nos guia, que nos protege, que nos cuida, está no coração de todos os cristãos. Não está mais no coração de 12 pessoas, está no coração de todo aquele que crê. Você é uma dessas pessoas que creem? Então ele está no seu coração, o Espírito Santo habita aí, o Espírito Santo está sobre você. Abre comigo em Romanos 5. Se você quer, por exemplo, receber mais do amor de Deus, você quer conhecer o amor de Deus, você precisa do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, olha o que fala esse versículo. Romanos 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, nós sentimos o amor de Deus quando nós se entregamos para Ele, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e Ele habita em nós. E em Romanos 8 vai dizer assim, que o Espírito que está em nós, o nosso Espírito, junto com o Espírito de Deus que vem sobre nós, testifica no nosso coração que eu e você somos filhos de Deus. Então tem uma junção do nosso Espírito, e aí o nosso Espírito que estava morto por causa dos pecados, né, por causa dos delitos, por estar longe de Deus, no momento que recebe o Espírito Santo, nesse momento nosso espírito vivifica, ele passa a viver novamente, e é por isso que acontece um novo nascimento. O novo nascimento vem através dessa atitude que traz a presença de Deus. E eu não estou nem falando ainda, né, da manifestação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que são os dons espirituais. O Espírito Santo, então, eu não vou entrar em todos os detalhes, talvez semana que vem eu pregue mais sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele começa a nos ajudar a tomar decisões. É por isso que um cristão, ele não pode tomar decisões sem perguntar para o Senhor. E como que eu pergunto para o Senhor? Você junta uma mãozinha com a outra, dobra o seu joelhinho, fala: Senhor, o que
que eu tenho que fazer nessa situação? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar agora? E o Espírito Santo vai começar a ministrar o seu coração. Ele vai usar algumas coisas para falar com você, por exemplo, a palavra. Ele vai usar de repente um sonho para falar com você, ele pode usar alguém para falar com você, mas nunca vai estar em desacordo com a palavra de Deus, com aquilo que ele já ensinou. O Espírito Santo então ele começa a nos ajudar a tomar as decisões da nossa vida. Às vezes a gente pensa que as decisões da nossa vida, elas só estão na fase, por exemplo, da juventude, que você tem que decidir o que você vai trabalhar, né, o que você vai estudar, com quem você vai casar. Não, as decisões fazem parte da nossa vida todos os dias. Quem aqui essa semana tem coisas para decidir? Várias pessoas. Decisões você precisa tomar. Aliás, amanhã você tem que decidir levantar da cama. Você tem que decidir talvez fazer o almoço para a tua família. Você tem que decidir ir trabalhar. São decisões pequenas, mas são importantes. Você tem que decidir então ler a Bíblia, orar, passar tempo com Deus para ouvi-lo. Você começa a tomar o quê? Decisões. E nós precisamos tomar decisões certas, né? E o desejo de Deus é que a gente caminhe no caminho reto, o caminho de Deus, o próprio caminho que é Jesus. E em Isaías, meu querido, que eu li esse texto, é um texto muito interessante. Imagina você andando, né? Eu não vou andar muito aqui por causa da câmera, mas você está andando aqui e de repente você pegou o caminho errado, mas você anda com Deus, e Deus viu e falou assim: meu filho pegou um caminho errado, a minha filha pegou um caminho errado, e o Espírito Santo que já está em você fala assim: filho, por aí não. E aí você recebe a direção que não é aquele caminho. Eu já compartilhei tantas experiências de decisões, e eu sei que tem tantas experiências de decisões importantes na vida que a gente toma, né? Escolhas que a gente faz, importantíssimas para a nossa vida, mas precisa ser tomada com a direção do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está tomando a decisão de um novo trabalho, né? Ou entrar num relacionamento, ou então começar um projeto novo, mas não pediu a direção do Espírito Santo, não parou para ouvir o Espírito Santo, que Deus deseja. E aí daqui a pouco então dá tudo errado, ou então se frustra no seu coração e fala assim: mas Deus, por que Deus não cuidou de mim? Mas porque, meu querido, talvez você não parou para ouvir Ele, para saber o que Ele queria. E não quer dizer também que Ele te falou é por esse caminho, que significa que você não vai ter que continuar tomando decisões pequenas dia a dia. Aliás, a vida cristã é uma decisão diária. Eu tenho vários exemplos aqui nós temos vários exemplos, decisões, né? Mas eu estava fazendo um discipulado ali com o gringo, né? O gringo é conhecido de todo mundo gosta dele, e a gente, se você não gosta, não levanta a mão, tá? Tô brincando. Cadê o gringo? Tá lá atrás, gringo? Tá lá atrás. Estava fazendo discipulado com o gringo, e ele é uma das pessoas, tem várias outras, né? Que eu sou próximo, conheço a história. E eu estava pensando, que bênção as decisões que esse jovem tomou, decisões certas na vida dele, né? De repente lá atrás, né? Se não tivesse encontrado a Jesus, né? Ele falou para mim assim: que bom, né? O Bombarda, vou compartilhar isso aí. O Bombarda, né? Quando eu, antes de me converter, ele me encontrou na pista de skate. Jovens andavam de skate de madrugada na rua, e ele começou a me falar de Jesus. Chegou o momento que ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus, né? No caso o gringo entregou a vida dele para Jesus. Eu fico pensando, né? Será que se ele não tivesse entregado a vida para Jesus, não tivesse tomado as decisões dele por Jesus, será que ele seria a pessoa que ele é hoje? Será que ele teria casado, né? Com essa princesa que ele casou? Será que ele teria a profissão que ele tem? Estou dando um exemplo, mas aqui tem centenas de exemplos. Estou dando só um exemplo real para você entender as decisões. E é claro que daqui para frente ele tem que continuar tomando as decisões, mas até aqui talvez não, a decisão que nós tomamos. E aí eu quero falar principalmente para você, talvez que olha para a vida e pensa assim: será que tem esperança para mim? Será que tem futuro para mim? Será que eu consigo ter uma vida diferente? Tem aqueles de repente que tem muitas oportunidades na vida, né? Tem pessoas que têm muitas oportunidades na vida, já nasce com uma grande oportunidade, mas tem pessoas que não têm grandes oportunidades na vida.
Nós temos aí tantas crianças que não têm grandes oportunidades, adolescentes que não têm grandes oportunidades, mas se nós conseguirmos levar esse adolescente, essa criança, esse jovem, esse adulto até Jesus, meu Deus, abriu a maior oportunidade da vida dele, abriu ali. Por quê? Porque a partir daí, de repente, ele não pensava mais em estudar, mas ele vai decidir estudar. Ele talvez não vinha esperança para a família, mas ele começa a se dedicar para a família de maneira diferente e começa a transformar a casa dele. De repente era uma pessoa, um exemplo, não são todos assim, mas de repente era uma pessoa que bebia, se embriagava, e daí toma decisão por Jesus e começa a parar com isso. Daqui a pouco ele vira uma outra pessoa na sociedade. Daqui a pouco ele pode ser até, de repente, o presidente da república, pode até ser o prefeito da cidade, pode até ser um grande empresário, um grande profissional, um grande agricultor. Por que não? Por que não? Se aonde nós colocamos o nosso... Mas às vezes a gente entende os passos que a gente vai dando e vê algum momento difícil, pensa assim, mas será que Deus está comigo? Mas se você está perseverando na fé, meu querido, você está andando reto diante de Deus, Deus está com você, para ouvi-lo. Talvez você entrou no deserto, e aí no deserto a gente pensa assim, mas no deserto, será que Deus me levou para o deserto? Será que Deus leva alguém para o deserto? Em Mateus capítulo 4, eu vou ler aqui para você, Mateus capítulo 4, diz assim, Mateus 4 versículo 1 só eu vou ler, falando sobre Jesus, o próprio Jesus, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Jesus foi conduzido ao deserto. Só que o deserto para nós, meu querido, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de escassez, é um lugar sim de sol escaldante, de frio intenso à noite, é um lugar de perigos. Mas para você que anda com Deus e é conduzido pelo Espírito Santo, nem o deserto é perigoso para você, nem o deserto é destruidor para você, porque Jesus foi para o deserto para se encontrar com o Pai. Jesus foi para o deserto se encontrar com o Pai. Eu estava ministrando essa semana, com o texto de Marcos capítulo 6, quando Jesus pega os discípulos que estavam cansados, e não tinham tempo nem para comer. A Bíblia fala, por causa do avivamento, eles não paravam um minuto. E aí ele pega os discípulos e resolve levar os discípulos para descansar. É o texto da multiplicação, já preguei sobre esse texto aqui na igreja. E leva os discípulos então lá para descansar no deserto. Eles vão para o deserto para descansar, porque Jesus sabia que no deserto tem algo especial que pode acontecer. O Espírito Santo pode nos conduzir, e tem algo especial que pode acontecer no deserto. E eu quero dizer para você, talvez que você que se entregou para Jesus e está de repente no deserto, eu possa afirmar para você, tem algo especial que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Tem algo especial que Deus pode fazer na minha e na sua vida no deserto. É algo especial que Deus pode fazer. E eu considero que nós temos passado um tempo difícil, um tempo de deserto, mas nós não estamos nesse tempo de deserto para a gente ser morto por Deus no deserto. Pelo contrário, Deus nos trouxe aqui para nos forjar, para nos fazer crescer, para nós nos encontrarmos com Ele, e você vai sair desse deserto cheio do poder de Deus e vai prosperar na presença de Deus, em nome de Jesus. Cadê o irmão do glória a Deus, do aleluia? Mas às vezes a gente fica resistindo a Deus. Eu li um pedacinho da pregação de Estevão. Você entendeu por que mataram ele, Porque ele estava falando a verdade. Quando você vive na verdade e você caminha com quem é a verdade, você sim corre risco de vida. A verdade é Jesus. Quando você anda com Jesus, meu querido, o mundo vai ranger o dente contra você. O mundo não gosta de você, porque você anda com Deus. Quando eu digo mundo, não é uma pessoa. Nenhuma pessoa dessa terra, pode ser quem for, nenhuma pessoa dessa terra foi criada pelo diabo, nenhuma. Todas as pessoas dessa terra foram criadas por Deus. De repente estão sob a influência do diabo, mas nenhuma pessoa dessa terra é do diabo.
Deus não criou ela para ser do diabo. Ela pode estar andando com o diabo, mas Deus criou ela para andar na luz, na presença do Pai. Mas talvez algumas coisas faz a gente resistir à voz do Espírito Santo. E às vezes a gente até sabe o que o Senhor está dizendo, mas a gente resiste. E é o que Estevão está dizendo, está falando para os religiosos, na verdade, está falando para os pastores. Falou: vocês estão resistindo à palavra de Deus, o coração de vocês está endurecido. E ele começa a dizer coisas pesadas para aquelas pessoas. Mas vamos trazer para nós, vamos trazer para a nossa realidade. Tem alguma coisa que tem feito você a resistir à palavra de Deus? De repente a vergonha, né? Fala assim: mas eu vou buscar Deus, e de repente as pessoas vão começar a tirar sarro de mim, se eu de fato mudar de vida. Mas se eu mudar de vida, de repente eu entregar minha vida para Jesus, eu posso até perder meu trabalho. Mas se eu mudar de vida e realmente me posicionar, né, de repente eu não vou ter as oportunidades que eu estou querendo ter agora. E a pessoa começa a ter medo. Ou de repente a religiosidade, né, é o que bloqueia o coração, faz a pessoa resistir à palavra de Deus por causa da religiosidade. Não tem problema nenhum a gente ter tradição. E eu sei que a gente vive num ambiente de bastante tradição. Nós temos uma cultura gaúcha aqui na região muito forte, que tem tradição, preserva várias tradições. Até eu, por exemplo, que não tenho cultura gaúcha, já herdei algumas coisas da tradição. Eu tomo chimarrão na minha casa, não tomo nem com ninguém, tomo sozinho, lá tomo meu chimarrão, tomo com os outros também. Mas tomo chimarrão, é uma cultura que não é minha, mas eu herdei. Tamanha a força da tradição. Só que não tem problema você ter tradição, tem problema você ser tradicionalista. Aí é um problema. Isso pode te afastar de Deus, isso pode fazer com que você pare de ouvir a voz de Deus e resista à voz de Deus, porque Deus faz coisas novas. E de repente Deus está querendo fazer algo novo na sua vida, algo novo na sua família, diante da palavra dele. Não é nada que agrida a palavra dele, é dentro da palavra, e você resiste por causa do tradicionalismo. O tradicionalismo pode de repente fazer você resistir à voz de Deus, e quando você resiste à voz de Deus, meu querido, você perde, né, a presença de Deus. Se você perde a presença de Deus, com certeza os seus caminhos já não são mais os caminhos do Senhor, e você corre o risco de cair, né, numa valeta, num buraco. Nós precisamos tomar as decisões certas, nós precisamos escolher as decisões certas, né? E nesse tempo onde tantas pessoas estão diante de decisões, e eu posso afirmar, decisões erradas, elas são tomadas porque a pessoa toma a decisão na ausência do Espírito Santo. Toma decisão sem chamar o Espírito Santo para essa reunião, sem chamar o Espírito Santo para essa conversa. E às vezes casamentos são feitos assim, relacionamentos, namoros começam assim, de repente sociedades começam assim, e assim muitas outras coisas. Por quê? Porque a gente não pede a direção do Espírito Santo, e a gente não para ouvir o que Deus está dizendo sobre isso. Se a Bíblia nos diz que Ele nos guia e nos conduz, aliás, eu sou pastor responsável pela igreja, eu não posso fazer o que vem na minha cabeça, porque essa igreja não é minha. Aliás, nenhuma igreja é de nenhum pastor, ou pelo menos não deveria ser. A igreja é de Jesus. Quem conduz a missão da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós temos que parar para ouvir o Espírito Santo. Essa é a razão que eu insisto para as pessoas que são comprometidas com a igreja, em vários momentos, falar assim: nós precisamos se reunir para orar. Por quê? Para a gente ter uma reunião de oração legal. Não, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo, para que a gente possa em concordância começar a ouvir o Espírito Santo, porque de repente o Espírito Santo, o próprio Espírito, a Bíblia fala assim, em Atos, um dos textos de Atos diz que Paulo estava indo para um lugar, pregar a palavra, fazer uma coisa boa, né? Estava indo pregar a palavra, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o impediu de ir para aquele lugar. E agora? Então quer dizer que tem coisas boas que eu posso fazer que de repente não seja o que Deus queira que eu faça naquele momento. Sim,
Pregar a palavra é bom? Sim, mas de repente não é naquele lugar, é em um outro lugar que Deus quer que você vá. E aí o Espírito Santo impediu Paulo de ir para aquele lugar e deu um sonho para ele, conduziu ele para um outro lugar. Então a gente não pode medir o que Deus está falando para nós somente através daquilo que está dando certo, daquilo que está dando errado. Nós precisamos parar para ouvir Deus. E às vezes o Espírito Santo está dizendo assim: não, faça isso, vai a tal lugar. E de repente o Espírito Santo vem com um flash na sua cabeça e coloca algo no seu coração. Ele vai testificar no coração de outras pessoas também. Não tem como alguém chegar aqui e falar assim: ó, Deus me falou que vai acabar o mundo tal dia, e Ele falou só para mim, disse que não vai contar para mais ninguém. Que Deus não é fofoqueiro, Ele só contou para mim que eu sou amigo dele. Deus não faz assim. Deus vai testificar no meu coração, vai testificar no coração do Jadir, vai testificar no coração do Dona Nevilde, vai testificar no coração daqueles que estão à frente, joelhado, clamando ao Senhor: Senhor nos guia, Senhor nos conduz. Vai testificar no coração do pai, da mãe da casa, vai testificar. Se o pai e a mãe da casa estão com os joelhos no chão, vai testificar. Uma cópia do Espírito Santo é a mãe da gente, né? Às vezes dá uma errada as mães também. Tem mãe que dá uma errada, às vezes tem mãe que tenta, às vezes, afastar o filho de buscar Deus. Às vezes acontecem essas situações, maus conselhos. Mas a maioria dos conselhos das nossas mães, por exemplo, são bons, né? Até tem um ditado popular que a gente fala assim: ó, a mãe falou, e mulher também tem esses negócios. Isso que acontece com mulher. Eu me lembro uma vez, estava em São Paulo, morava em São Paulo ainda. Eu ia vir para uma reunião em Curitiba. E homem não gosta de usar blusa. Eu até estou com vergonha de estar com blusa, pessoal. Me perdoa os homens aí, tá? Eu sei que a gente não sente frio, né? Essa garoazinha aí não dá frio na gente. Eu devia ter vindo de blusa cavadinha assim, para mostrar que a gente é macho mesmo, que não sente frio. E aí eu saí de São Paulo, fui para Curitiba. E a Márcia falou assim: amor, leva um guarda-chuva. Eu falei: amor, acho que eu vou viajar com um guarda-chuva. Você acha que eu vou no ônibus com um guarda-chuva? Eu falei: eu não vou de guarda-chuva de jeito nenhum. Eu vou levar uma blusa e só. Coloquei minhas coisas na minha mochila e fui. Adivinha, na hora que eu cheguei em Curitiba, o que estava fazendo? O que estava acontecendo? Mas não estava uma garoa. Sei que é a terra da garoa, mas não estava uma garoa. Estava uma tempestade. Não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha WhatsApp na época. Mas eu liguei para ela e falei assim: ô Boca. E o outro meu amigo também disse que a esposa dele tinha falado o quê? Me molhei tudo, não teve jeito. Porque para eu pegar lá um táxi, um ônibus, onde eu tinha que chegar, eu tinha que atravessar uma avenida lá que tinha sei lá quantas ruas para atravessar. Me molhei tudo. Por quê? E até tem um ditado, né? Ditado isso aí: você não quer parar para ouvir o Espírito Santo? Pelo menos escuta a sua esposa. Escuta, tem umas esposas também que às vezes está meio fora da caixinha, né? Mas às vezes dá certo. Mas é melhor ainda você ouvir o Espírito Santo. Parar para ouvir o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando para nós? Para onde Ele está nos conduzindo? Para onde Ele está mostrando que a gente tem que ir? Para onde a gente precisa caminhar? E quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós vemos Deus na nossa vida, mesmo no momento de maior tristeza e dificuldade. Porque tem alguns momentos que a gente passa tremendas dificuldades e a gente pensa assim: a gente sente muita presença de Deus. A gente sente Deus ali com a gente. Por quê? Porque a gente está com Ele. Porque a gente está com o Senhor. Você viu o testemunho de Estevão? Atos capítulo 7. Vou voltar lá, eu quero ler uns versículos aqui com você de novo. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. No momento da morte desse homem, no momento que ele vai ser apedrejado, no momento que as pessoas estão furiosas contra ele, no momento de maior dificuldade, de maior crítica, no momento de maior pressão sobre a vida dele. Mas ele está vendo quem? Está vendo Deus, porque ele parou para ouvir Deus, ele está andando com Deus, ele está ouvindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é exclusivo do Estevão. O Espírito Santo não morreu com o Estevão.
O Espírito Santo de Deus está aqui hoje com a gente, está aqui com você, está aqui comigo, que você crê nele, ele está com você, ele te conduz, ele pode te guiar. Você não precisa fazer cara e coroa para tomar decisão, você não precisa ir lá no horóscopo para tomar decisão, você não precisa ficar incomodando os outros para tomar decisão, você tem que ouvir Deus em primeiro lugar. É claro que bons conselhos são bem-vindos, pessoas que você respeita, os conselhos são bem-vindos. Na multidão dos conselhos a Bíblia diz, tem sabedoria, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Estava lá Jó numa situação que ele estava recebendo muitos conselhos, mas não eram conselhos corretos para ele naquele momento, eram pessoas que amavam ele, mas aquele conselho de repente não era o correto. Deus estava fazendo algo no coração de Jó, e naquele momento ele precisava passar por aquilo, mas ele precisava ficar firme com o Senhor, ele precisava continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. O conselho talvez dos discípulos para Jesus era assim: não vai para a cruz, não vai para lá, não deixe isso acontecer com você. Mas Jesus, conduzido pelo Espírito de Deus, ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele sabia que aquele momento ele deveria passar, e que o Pai estava com ele. Ele sabia, porque ele tinha um propósito, ele tinha um lugar que ele estava caminhando, é para esse lugar. Eu já disse isso para você várias vezes, eu vou repetir para você. Meu querido, esse é o momento, esse é o tempo que chegou a hora de você brilhar a luz de Jesus. Esse é o momento que Deus escolheu você. Esse é o momento que você está vivendo como um filho de Deus. Esse é o momento que você precisa se colocar na brecha, se colocar com o seu joelho no chão. Esse é o momento que você deve viver como um cristão. É para esse momento que Deus te chamou, é para esse momento que nós estamos aqui. Todos esses anos que nós passamos, né, como igreja, clamando, orando, buscando, evangelizando, talvez seja para esse momento que nós estamos vivendo. E Deus escolheu você para estar aqui, Deus escolheu você para viver isso aqui. Você pode estar só na arquibancada assistindo alguma coisa acontecer, ou você pode falar: Senhor, eu preciso de Ti, e eu quero estar nesse tempo, mesmo que seja um tempo de deserto, mesmo que seja um tempo de grandes dificuldades, eu vou viver com a minha família esse tempo, eu vou buscar a Deus nesse tempo, eu vou orar nesse tempo, eu vou ser a pessoa que o Senhor escolheu para que eu seja nesse tempo. Talvez aqui tenha alguns adolescentes e jovens que vão ser os futuros gringos da vida, que vão ser os futuros outros irmãos aqui, que hoje são adultos da igreja, mas que estão caminhando com Deus e estão escolhendo o destino que Deus escolheu para eles, que Deus desejou para eles, que Deus separou para eles. Deus não me chamou para estar com o microfone na mão, Deus não nos chamou só para termos um culto no domingo. Deus nos chamou, meu querido, para a gente andar com Ele, fazer a diferença. Deus nos chamou para amá-lo. Deus tem nos escolhido para ser o sal, a luz dessa terra. Deus tem nos chamado como os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. E Deus vai retribuir cada um de vocês, cada pessoa que tem dobrado o seu joelho, aonde ela estiver, Deus está retribuindo. E Deus é aquele que está conduzindo a história nesse momento. Deus não está aquém da história, pelo contrário, Deus escolheu quem vai ser os protagonistas dessas histórias, e o protagonista dessa história é o Espírito Santo de Deus, que está usando a sua vida e conduzindo você para mostrar para o mundo quem é o Filho de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E o Espírito Santo está aqui hoje, chamando você. O Espírito Santo hoje está aqui te dando um sinal. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente está bem próximo de Deus e que a gente tem tanta sensibilidade para ouvir Deus, que é assim um sinal, né? Um sinal. Às vezes tem algumas mães que quando tem nenê, né? Vamos dar um exemplo, que nós estamos aí na fase dos 5.000 discípulos, né? Estou pedindo para as famílias ajudar aí, 5.000 discípulos, gerar bastante neném, em nome de Jesus. Né, quero declarar multiplicação, que comece a vir gêmeos aí, em nome de Jesus, trigêmeos, em nome de Jesus, para a gente acelerar esses 5.000 discípulos aí, para a glória de Deus, né? Esse último encontro com Deus, nós pegamos os laranjinhos ali que estavam casados, que ainda não tinha nenê, que estavam querendo ter nenê,
Tem um só que está na reta do Jesus aí, só um que ficou para trás, o restante tudo engravidou. Tudo engravidou. Quem sabe é aí que vai vir os gêmeos, né? Os trigêmeos, né? Quem sabe? Mas 5.000 discípulos, as mãezinhas aí, ó, em nome de Jesus, cuida dessa ovelhinha bem cuidadinha, né? Cuida dessa ovelhinha bem cuidadinha aí. E nós estamos nesse tempo, meu querido, sendo conduzidos pelo Senhor, sendo direcionados pelo Senhor. Esse é o tempo que Deus escolheu para a gente viver. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso, que tempo especial que Deus tem nos chamado. Eu quero convidar você para ficar de pé, a gente vai ter um momento de oração. E às vezes a gente está tão sensível para ouvir a voz de Deus, isso que eu estava dizendo, né? Está tão sensível para ouvir a voz de Deus. Assim como a mãe, às vezes antes de ter neném, ela pensa assim, meu Deus, que eu vou colocar aquele nenenzinho para dormir do meu lado, e se eu virar em cima dele, né, se eu de repente ele chorar e eu não escutar, mãe, fica sossegado, você vai escutar, porque nesse momento alguma coisa acontece dentro de você, que você começa a ter uma sensibilidade para ouvir a voz do seu filho de uma maneira extraordinária. Os pais também, em nome de Jesus, né, profetiza isso. E às vezes a gente está andando com Deus, tendo muita sensibilidade para ouvi-lo, e a gente vai conduzindo, só acertando. Mas de repente, algumas decisões a gente começa a tomar, e essa decisão o Espírito Santo faz assim, pé. Opa, isso aí não, filho, isso não. Mas daí a gente olha para o Espírito Santo e segue o caminho, e o Espírito Santo faz assim, pé. E você falou, daqui a pouco você pé. E daqui a pouco é tanto pé, que você já acostuma com a barulheira, já acostuma com aquele alerta que vem sobre você, e ele já não te incomoda mais, aquele barulho já não te incomoda mais, e aí o barulho do mundo começa a ficar tão alto na sua vida, que você já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então não é que Deus parou de falar, é que você parou de obedecer. E aí o Espírito Santo, a Bíblia compara ele como uma pomba, como se ele estivesse sobre os seus ombros, e de repente, num sinal de espanto, ele vai embora. O que você precisa fazer? Convidar o Espírito Santo de novo, preparar seu coração, se entregar para ele, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma condição com Deus. Não, Senhor, eu quero me entregar, eu quero te ouvir. Caminhos errados eu andei, eu preciso voltar, eu quero ouvir o Senhor. Que seja que eu esteja com 80 anos, eu quero ouvir o Senhor, ou que eu esteja com 10 anos, eu também quero ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos cantar um louvor em adoração a Jesus. Eu gostaria que você nesse momento, né, até fechar os seus olhos, porque quando a gente fecha os nossos olhos, a gente presta um pouco mais de atenção, para que nada te distraia. Eu queria que nesse momento você falasse com o Espírito Santo. Nós vamos ter um momento que você vai orar, depois eu vou orar por você, mas que você parasse para ouvir o Espírito Santo. Esse é o tempo de você ser Estevão, esse é o tempo de você ser Paulo, esse é o tempo de você ser Maria Madalena, esse é o tempo de você ser aquela mulher do fluxo de sangue que vem até Jesus. Esse é o tempo então de você parar para ouvir Deus. Enquanto a gente canta, você comece a falar com Deus, abre o teu coração para Ele, comece a apresentar as decisões que você tem para tomar. Espírito Santo, eu quero te ouvir, quero ser conduzido pelo Senhor. E depois eu vou estar orando por vocês.